Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme A Teia. Vamos lá? Mais um filme estrelado pelo nosso queridíssimo Russell Crowe, e ele traz uma história de mistério que envolve luxúria, mentiras, traições e morte. Sofrendo de perda de memória, um ex-detetive de homicídios tenta resolver um assassinato brutal do qual não consegue se lembrar. À medida que reúne evidências de uma investigação de uma década, ele logo descobre segredos em seu passado esquecido. O filme inicia apresentando pra gente esse ex-policial que está sofrendo agora de Alzheimer e ele está passando por um processo para tentar achar a cura ou a questão de viver com a doença. Então ele fez um implante na cabeça e a médica trabalha com ele essa questão da memória, que são chips implantados na cabeça dele para ativar a memória e ele tentar lembrar das coisas. Ele já está numa situação bem delicada, a gente percebe, porque na casa toda ele coloca avisos. Ah, meu nome é tal, você faz tratamento com a fulana de tal, você toma tal medicação, você fecha a porta, sua roupa fica aqui. Eis que um dia ele é procurado para tentar ajudar a desvendar um mistério e que essa pessoa que eles acusaram de ser o assassino, ele tá na fila da morte e ele jura que é inocente. Então ele vai pedir ajuda pro Russell Crowe para provar sua inocência. Então ele tem que voltar na época que ele estava à frente desse assassinato e ele vai descobrindo coisas misteriosas que realmente assim fazem ele mexer com o passado dele, faz mexer com coisas sombrias e que ele nem imagina que aconteceram. E aí, o que é interessante aqui, porque o filme, como ele perdeu a memória, é como se a gente tivesse perdido a memória com ele e a gente fosse resgatando aos poucos essa memória, que a gente vai compreendendo aos poucos o que passou realmente naquela noite. E o Russell Crowe traz um protagonismo muito interessante, muito maduro e justamente por conta disso, né? Porque ele era aquele ex-detetive, aquele ex-policial, que agora tá aí na demência e ele consegue fazer isso pra gente, assim, ele consegue trazer uma atuação muito boa. E essa questão, né, dele não lembrar das coisas e aos poucos que ele vai lembrando, trazendo essa situação difícil para ele. Então, que muitas vezes parece que era melhor ele não ter nem mexido ali, né? No passado, deixar pra lá, mas que quanto mais ele mexe, mais intenso vai ficando, mais fedido vai ficando. E é justamente a história, né? Ela é uma teia, porque é uma coisa que envolve outra, que dá em outra, que pega outra. Então é bem interessante por conta disso. Infelizmente, o que não salva aqui no filme é a questão do ritmo. Ele tem um ritmo bastante lento e às vezes um pouco confuso. Então tem certas situações que te deixam bastante confuso. E assim, eu achei algumas pontas soltas também. Mas de resto, é uma história muito interessante. É uma história muito boa. Eu acho que foge um pouco daqueles padrões que a gente está acostumado de filmes de suspense, que envolve ação. E ele que traz uma história bem diferente, que é justamente isso, né? A gente pensa que é uma coisa e de repente é uma totalmente diferente. É aquele plot twist muito interessante. No elenco também temos a Carey Gillan. Para quem não se lembra, ela é a Nebula, ou Nebulosa, dos Guardiões da Galáxia. Aqui ela tá um pouco diferente. Eu custei a lembrar que era ela. Eu gosto muito dela por conta do sotaque. Eu acho que ela tem um sotaque muito bonito e ela é muito bonita. Só que aqui, às vezes, a gente sente que ela tá um pouco engessada. Então tem cenas que demandam muita emotividade, demandam muita interpretação, né? E eu acho que ela ficou um pouco engessada, ela tá com uma cara assustada, com uma cara de que o que eu tô fazendo aqui, o que eu falo agora. Então eu senti um pouco dessa dificuldade com ela. Apesar do plot twist super interessante, o final é aquele final aberto, que a gente não sabe o que aconteceu de verdade, fica por sua conta e risco pensar o que você quiser. Então isso também eu acho que prejudicou um pouco. A ambientação ajudou muito no processo do filme, então eu achei que tem muitas cenas que se passam em lugares mais sombrios, mais escuros. Isso ajudou bastante, dá aquele tchan pro suspense. A trilha sonora também funciona super bem.
Então, é um filme bem interessante. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Se você gosta de um filme que vai envolver suspense, um pouquinho de drama, com um elenco bem interessante, falando, né, de Russell Crowe, eu acho que vale a pena sim conferir, apesar de ter um plot twist interessante, o final deixa aquele final aberto, mas é um filme que tem uma premissa boa, que tem um ritmo às vezes lento, mas que é compreensível. A Teia está disponível nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu A Teia ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!